Passamos para a análise política. Nosso convidado, Ricardo Jorge Pinto, comentador da RTP. Boa tarde, Ricardo. Olá, boa tarde. Vamos a esta ação musculada do Governo. Tudo pensado ao detalhe, reuniões de emergência de vários ministérios, de todos os setores. Segundo o PSD, trata-se de um exercício desproporcionado de autoridade. Do teu ponto de vista, esta postura pode ter dividendos eleitorais para o Partido Socialista? Eu penso que não. Eu penso que as pessoas percebem que há aqui um problema que afeta muita gente, afeta a população, afeta o país, afeta a economia. E o Governo fez aquilo que a sabedoria popular diz que se deve fazer, que é esperar o melhor e preparar-se para o pior. Esperar o melhor era esperar que esta greve não acontecesse. De resto, houve notícias que diziam que o gabinete de António Costa tinha confiança em que esta greve não viesse a suceder, mas preparou-se para a eventualidade da greve acontecer. E o que seria aqui inaceitável é que o Governo não tivesse um plano montado, sabendo-se que esta greve estava anunciada já há bastante tempo, e não pusesse agora em ação esse mesmo plano. E, portanto, eu percebo a estratégia de Rui Rio, é, no fundo, tentar criticar o Governo por estar a tentar dramatizar esta situação, mas se nós repararmos, aquilo que o Governo fez foi uma reunião da Proteção Civil, é o que se espera que aconteça, e colocar em ação aquilo que são forças policiais que podem vir a evitar, esperemos que não seja necessário, conflitos que possam não permitir que, por exemplo, os serviços mínimos para esta greve sejam cumpridos. Ainda assim, vamos às reações dos partidos políticos para um cenário que é, digamos, algo novo no conflito político-sindical. O PCP lá conseguiu dizer que é contra os serviços mínimos, o Bloco de Esquerda teve mais dificuldades em assumir uma posição e, estranhamente, demorou mais do que é costume. Isto revela algum incómodo à esquerda? Revela incómodo, até por aqui uma razão, em primeiro lugar, de separação entre o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. O Partido Comunista está a ser coerente com tudo aquilo que sempre defendeu. Tem aqui um embaraço, é que alguns destes sindicatos fogem da esfera de influência da CGTP, que é, de alguma maneira, um dos braços sindicais do Partido Comunista. E, portanto, há aqui também algum embaraço relativamente ao que esta greve significa. Até porque esse FECTRANS da CGTP não aderiu ao protesto, não é? Não aderiu a este protesto. E do lado do Bloco de Esquerda há aqui claramente uma tentativa de não criticar em excesso o Governo, o Partido Socialista. Estamos claramente numa época pré-eleitoral e a esquerda não quer, neste momento, dar o flanco relativamente àquilo que é uma expectativa de mostrar uma separação entre o que à esquerda se defende e o que à direita se defende. E desse ponto de vista, o Partido Socialista tem aí também a sua vida um pouco facilitada. Fosse agora um governo social-democrata ou do CDS, e certamente estes partidos à esquerda estariam com uma atitude muito mais virulenta relativamente a esta posição assumida pelo governo. Ou fossem estas medidas tomadas por Pedro Passos Coelho, como aconteceu com a TAP. Exatamente. E nessa altura os partidos tiveram uma posição muito mais frontal, assertiva e crítica relativamente a esta estratégia. Agora, mais uma vez, eu diria, eu acho que à direita estas críticas não são tão entendíveis como é esta posição mais pacífica à esquerda, porque aquilo que se esperava de PSD e de CDS era até de alguma maneira, não diria o aplauso daquilo que o Governo está a fazer, mas uma compreensão por aquilo que é a proteção dos direitos dos cidadãos. Até porque há aqui um aspecto importante que Rui Rio, naquele tweet, parece ter esquecido, é que não compete ao Governo marcar esta greve. Não foi o Governo que marcou esta greve. Quando Rui Rio diz que esta greve deveria ter sido marcada para depois das eleições, dá a entender que é uma prerrogativa do Governo dizer quando é que esta greve acontece. Eu quero acreditar até que o Governo gostaria que esta greve não estivesse a acontecer. E a comparação com aquilo que foi a tal crise política antes das eleições europeias parece-me também desajustada, porque o que aconteceu foi realmente, aí sim, uma encenação política da qual o Governo tinha, e o Partido Socialista, um controlo. Aqui ele não tem um controlo, não é sequer um parceiro nesta negociação, é uma espécie de regulador que está aqui, tratando-se de um setor estratégico, que é o setor energético, a tentar proteger aqueles que são os direitos que todos nós temos, por exemplo, para ter combustível para nos deslocarmos até aos nossos postos de trabalho. E desse ponto de vista, eu acho que a direita, PSD e CDS, deveriam estar aqui um bocadinho mais a entender esta necessidade que o Governo tem neste momento. Ricardo, mas não te parece que esta decisão ou esta estratégia algo musculada do Governo pode agradar a uma parte do eleitorado mais da esfera do PSD e do CDS? Claro, e desse ponto de vista, quem fica
a perder é o PSD e o CDS, que no fundo estão a dar o flanco ao Partido Socialista, que aproveita uma posição que era mais esperada pelo eleitorado que tradicionalmente vota à direita, porque esta é a posição moderada, chamemos-lhe assim. Era uma posição que à esquerda seria menos difícil de entender, mas já aqui explicámos, a esquerda não quer neste momento entrar em rota de colisão com um Partido Socialista que continua a dizer que conta com a esquerda para uma próxima legislatura, não havendo uma maioria absoluta, que é aquilo que eles querem neste momento combater. À direita, aquilo que é mais difícil de compreender é porque é que a direita não se associa a essa ação musculada que tu lhe chamas. Embora a tua expressão, e eu entendo-a, me parece também excessiva, porque o colocar os militares, ou colocar as forças policiais no terreno, é no fundo é uma ação preventiva. Esperemos que não seja necessário, e até pelas posições dos sindicatos não há aqui nenhum sinal de um confronto aberto ou expectável nos próximos dias. Embora tudo possa mudar a qualquer momento, basta que haja um incidente, um acidente, como já foi também até apontado, dizendo que se eventualmente algum militar tiver que conduzir um destes caminhões, ele pode ficar sujeito pela falta de prática a esses acidentes. Basta que isso aconteça para imediatamente as coisas poderem explodir. E por isso é que é preciso que essas forças policiais, essas forças militares estejam no terreno. Só para terminarmos muito rapidamente, Ricardo, a posição do Presidente da República resulta num apoio claro à estratégia do Governo? Sim, e aqui também é entendível. O Presidente da República sabe que esta é uma decisão política e, sendo uma decisão política, compete ao Governo. Compete-lhe a ele, de alguma maneira, estar atento, em primeiro lugar, àquilo que é a salvaguarda da Constituição, mas a Constituição, com a atual lei laboral, é muito permissiva relativamente a este género de proteção dos direitos dos cidadãos, nomeadamente naquilo a que se considera os serviços mínimos, porque é isso que me parece que está, de alguma maneira, pouco definido, e os sindicatos certamente vão tirar proveito disso. É que nós não sabemos exatamente o que é que o Governo vai considerar que é um serviço mínimo, e pode haver aí também algum excesso e algum abuso. E é aí que António Costa tem que ter cuidado, porque se a certa altura se perceber que, como dizia há pouco um sindicalista, já não se está a pedir sequer 50% ou 75%, já se está a pedir que os trabalhadores trabalhem mais do que se estivessem a trabalhar num serviço normal. Se a percepção pública for essa, então aí a posição do Governo fica um pouco mais debilitada. E foi para isso que o Presidente da República também chamou a atenção. Há aqui uma Constituição, há aqui uma lei laboral, desde que ela seja cumprida, e o Governo parece estar a querer cumpri-la, ela terá a bênção de Marcelo Rebelo de Sousa. Ricardo, obrigada pela análise. Boa tarde.